uma palavra. Estamos aqui em mais um episódio e grandes coisas o Senhor tem feito. Nós estamos muito felizes, estamos muito alegres por tudo que nós temos visto e eu já quero te deixar uma dica. Se inscreva aqui no nosso canal e que você possa compartilhar esse link, compartilhar os outros vídeos, né, os outros episódios. A gente já falou aqui sobre o quê, amor? Vixe, vários temas. Aborto, luto, ateísmo. Eu quero que você acompanhe, assim, tudo. Fica ligadinho aqui no nosso canal. E hoje é um dia muito especial. O tema de hoje é um tema, assim, que toca nos nossos corações. E o tema é? Missões. Missões. E eu queria apresentar a vocês aqui, Pastor Aurino, Pastora Graça. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. E o Aurino é irmão de quem, amor? Do Beto. Que esteve com a gente falando sobre luto. Sobre luto. É. Então, se vocês verem alguma coincidência... Não é programa repetido. Não é programa repetido. Não é programa repetido. Pra gente é um prazer estar com vocês, compartilhando algo que, com certeza, toca o coração de Deus com o objetivo de tocar também os nossos corações. Muito obrigado, Missões. gente. Obrigado por ter aceitado Obrigada. vir. E antes da gente começar a falar sobre missões, a gente gostaria de saber aí a história de vocês, né? Onde vocês nasceram, como que vocês se conheceram, assim, bem brevemente. Quantos anos de casados vocês têm? Vou começar, então. Eu nasci em Santarém, no estado do Pará. E nós fomos para Manaus, depois mudamos para Manaus. Eu tinha entre 14 e 15 anos de idade, já na igreja, servindo a Deus com a família toda. E nós nos conhecemos, casamos em 89, nos conhecemos em 89. A gente sempre brinca que a gente não a gente não serve para dar aquela palestra de namoro, noivado, casamento. Porque nós nos conhecemos... Explica direito isso daí, Aurino. Nós nos conhecemos no retiro da igreja do Carnaval. Em fevereiro. Fevereiro. Aí no dia do aniversário dela... Em agosto, dia 19. No retiro nós começamos a namorar. E aí no dia 19 de agosto do mesmo ano a gente ficou noivo. Olha, E em super rápido. 16 de dezembro nós casamos. Olha, tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano, mesmo 10 ano. meses. Rapaz. Meu Aí Deus. as pessoas perguntam, pastor... Mas eu acho, ó, desculpa te cortar. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Você tem que dar essa palestra, porque o povo de hoje tá muito lento demais. É verdade. a gente Tá tava- muito lento o A povo gente de estava hoje. conversando ali nos bastidores sobre a questão do propósito, né? E sempre quando perguntam pra gente, é mais pra mim, né? Aí eu falo, ó, tem duas respostas. Propósito, porque é vontade de Deus, a gente não tinha dúvida, né? Estávamos orando, nem nos conhecíamos, mas estávamos orando. E dentro desse propósito tinha a questão de missões, né? Porque a gente morava em Manaus e ela orava por alguém que tinha um chamado e eu orava por alguém que fosse comigo atender esse chamado, né? Já naquela época, já não, assim, era um pouco difícil. Mas a segunda resposta, que eu falei que eram duas, né? Ela dizia, por que se casaram assim? Eu disse, não, era eu que estava desesperado. Mas Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22, casei com 22 e ela tinha 21. Nós Uau, estamos casaram novos. fazendo esse ano 35 anos De Uau. casados. casados, no dia 16 de dezembro. Você tem filhos? Vocês? Temos três. Temos o Joel e temos o Daniel, que está com a gente desde bebê, que é meu sobrinho, e tem o Miguel, que é o mais novo, que tem 23 anos. O Daniel fez 26, o Joel... 32. 32. Bênção. E dois A gente netos. conhece o Joel. Gente, são uma família A família abençoada. inteira, família abençoada. A gente ama muito vocês e Amém, toda a família obrigado. de vocês. Obrigada. E vocês são pastores, eu sei que vocês pastorearam durante muito tempo a igreja lá em Manaus. Vocês podem contar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Foram 27 anos, nós atuamos na igreja, numa igreja Assembleia de Deus. Era o templo central da igreja Assembleia de Deus no Amazonas, porque é a igreja que começou todo o trabalho, do trabalho da Assembleia de Deus no Amazonas. E nós servimos como pastores, primeiro com 1 ano e meio, 2 anos como pastores auxiliares,
e depois como pastores titulares da igreja. 27 anos. Uau, muito e foi tempo, hein? Muita experiência, uma escola maravilhosa, né? Porque essa é um dos conceitos que eu tenho de igreja. É uma escola maravilhosa para a vida toda. E é isso. Na verdade, a igreja, ela ensina a gente a crescer. Ela te desafia a crescer. Né? Então, foi isso que aconteceu com a gente. A gente cresceu, desenvolveu. E foi uma jornada que é incrível. Quando você conhece o significado da tua vida e o propósito pela qual tu veio, você foi salvo. Porque às vezes as pessoas confundem muito. Eu fui salvo para Deus me abençoar, para Deus fazer isso, para eu ter o melhor dessa terra. E é o contrário. Deus, ele nos chama com o propósito de servir. Então, quando você se doa, você é construído nessa doação às pessoas, né? E é isso que aconteceu nesses 27 anos. Nós aprendemos, amadurecemos, doamos e temos frutos disso e desenvolvemos, crescemos, amadurecemos e hoje estamos aqui para uma nova estação. Uma bênção. E a gente quer conversar. A gente, tem um tempo limitado e assim, a gente quer conversar sobre muitas coisas com vocês. Dá para ter vários programas, Dá para ter vários programas com vocês. Desafio no ministério, casamento. Dá para fazer Vocês têm muitas coisas para passar, então já deixo falado aqui que vocês vão voltar muitas vezes aqui numa palavra. Mas uma das coisas que eu quero que vocês abordem aqui com a gente por exemplo, a estação. Você falou agora a estação que vocês estão passando. Antes da gente falar sobre missões propriamente dito, e já entrando nesse tema, porque vocês estão como missionários aqui nessa terra, também vamos falar disso, o que vocês estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero que vocês expliquem o que Deus mandou para vocês caminharem nessa estação. Por que vocês, vamos dizer assim, deixaram o ministério lá no Brasil? Não deixaram o ministério pastoral, mas deixaram a igreja que pastoreavam lá no Brasil. Por que vocês vieram aqui para Dallas? O que aconteceu? Nós tivemos, ao longo desses 27 anos, muitas fases. Né? E algumas, todas maravilhosas, porque todas trouxeram muitos ensinamentos, mas algumas delas foram muito difíceis. Nós éramos muito novos. Nosso filho Joel tinha 4 anos de idade quando nós começamos o ministério. Para eles também tem o desafio da família. Mas a nossa igreja, a nossa denominação passou por várias experiências, como toda a igreja, e principalmente no Brasil. Né? Mas essas experiências, algumas delas foram bem difíceis. Como, por exemplo, do Covid. Né? Nós tivemos que atender, estávamos conversando ali nos bastidores, que quando o Covid começou, 2020, nós estávamos aqui, inclusive, visitando o Joel com a família. E nós saímos daqui e chegamos em Manaus, Manaus foi uma das cidades mais atingidas. Foi terrível. Né? A gente está falando do Covid como uma das experiências porque marcou, né? Foram 39 sepultamentos que nós fizemos, cerimônias fúnebres. O Beto esteve aqui no luto e ele comentou, ele falou que teve dias que você fez 3. Foi muito complicado. E eu lembro de vários momentos. Um deles foi que a gente estava saindo de uma funerária bem grande que tem. São 10 locais de cerimônias. E aquilo me chocou, porque quando a gente saiu, a gente viu que as 10 salas estavam preenchidas. Eles tiveram que colocar 2 tendas fora. E quando eu ia saindo, um dos rapazes que estava na frente me reconheceu e gritou meu nome. E eu fui lá com ele, pediu para eu fazer um culto lá, rápido. Era a mãe dele que estava sepultando e não tinha pastor. Então, assim, foram vários casais, alguns casais, né, que faleceram na mesma semana. Líderes nossos, assim, que a gente perdeu, como a gente fala, né? Então, isso marcou. Como a gente vinha de uma sequência de experiências, como novos projetos, perda dos teus pais. Os nossos pais que faleceram também, né?
nesses momentos. Então a gente começou a ver que nosso físico, nosso emocional, ele foi atingido, né? Nós estávamos necessitando pastorear. Fizemos um compromisso com Deus de nesse tempo nós montamos o que a gente chamou foi um projeto que nós montamos para atender a igreja. Nós dissemos: Deus, nós somos pastores, nós precisamos estar com o povo. Então nós gravávamos um videozinho de 1 minuto e meio para poder mandar pelo WhatsApp, né? Todo dia com uma palavra bíblica para alcançá-los. A gente ia para a igreja fazer, eu lembro que eram três coisas que a gente fazia assim quase todo dia. A gente ia para a igreja para fazer o culto online, né? E também as cerimônias, que eram muitas, né? Aurino, mas quando que foi o momento que aconteceu que você falou assim: a estação está mudando, eu preciso deixar o ministério aqui e ir para Dallas? Foi justamente após isso. Eu estava falando para chegar a esse ponto. Então nós sentimos assim, depois disso, muito cansados, né? Muito já esgotados, emocionalmente. A gente estava bem quebrados, vamos dizer assim. E aí, uma das coisas, quando a gente fala isso, a gente fala assim com muita sinceridade, né? Uma das coisas que nós olhávamos não eram só nós, né? Os nossos filhos já estavam praticamente todos aqui nos Estados Unidos, né? Só o Daniel que continua lá em Manaus, mas a gente começou a olhar isso, e uma das coisas que eu falo da questão da honestidade, né? É que o povo já não estava mais, eles já estavam vendo que nós estávamos muito cansados e precisávamos de um. Então, quando chegamos com o nosso presidente, a gente falou para ele que a gente iria, a partir dali, já ia começar a prejudicar as pessoas, porque nós não estávamos mais com aquele ânimo. E aí foi quando Deus começou a abrir portas, né? Para que nós viéssemos passar um tempo aqui. Aurino, Graça, assim, isso eu admiro demais de vocês estarem trazendo aqui, porque o que eu percebo, eu sempre falo isso com a Andressa, eu não tenho a idade de ministério de vocês, eu não tenho nem aí 30% de toda a experiência de vocês, mas nesses 33 anos que eu tenho de idade e mais de 15 anos aí em ministério ativamente, o que eu percebo alguns erros de alguns ministros é justamente essa perceber as estações. Muitas vezes as pessoas pensam que as coisas aqui são eternas. Então, por exemplo, o cargo que eu ocupo é eterno. E o único que é eterno na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Deus é eterno. A palavra de Deus é eterna. Mas não o cargo que eu estou ocupando. E vocês terem percebido que a estação precisava mudar, até para dar oportunidade para outras pessoas preencherem aquilo que vocês estavam fazendo. Tem pessoas que pegam um cargo como se fosse uma missão de vida literal. E fica para sempre. Para sempre naquilo. Achando que pertence a ele, né? Muita maturidade. Uma coisa, assim, que a gente sempre orou muito durante para tomar essa decisão. Era sempre assim: Senhor, não deixa passar o tempo e a gente não perceber que esse tempo chegou. Então, a gente estava sempre atento. Chegou um momento de uns 3 anos para frente, a gente estava sempre orando dessa forma. Porque às vezes a gente está tão envolvido e a gente não percebe que o tempo passou. Eu lembro muito do povo de Israel, que eles estavam tão ali envolvidos que esqueceram que o ano do cativeiro já tinha terminado, já tinha 70 anos e eles tinham que sair. Então, esse foi um dos pontos que a gente tinha certeza que era o tempo de mover, né, para uma nova estação. E uma coisa que eu quero eu sei que a gente está prolongando um tema no qual a gente não quer trazer muito, mas não tem como eu não te perguntar isso, principalmente para você, Aurino. Quando você sentiu que era o tempo de você tomar essa decisão, como que você pôde separar essa decisão do fato de falar: cara, se eu não fizer isso daqui, eu não sou ninguém? Porque foram quantos anos você pastoreando a mesma igreja? 27 anos. 27 anos eu estou fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer? Como que você venceu esse sentimento de, cara, se eu deixar isso daqui que eu tô fazendo, eu deixo de ser alguém?
Como começar essa nova estação, né? Esse ponto é um dos mais difíceis para quem é ministro, né? Para quem pastoreia, para quem é missionário, porque como nós vamos falar, mas deixa eu adiantar, nós somos do interior, né? Nascemos no interior, eu no interior do Pará, ela no interior do Amazonas. O ministério, ele é o sentido da vida. É passado isso para a gente. Então, como conselheiro, ao longo do caminho, eu conversei com muitos pastores que por um motivo ou outro também tiveram que deixar, e eu ouvi de praticamente todos. O que eu vou fazer agora? O pastor, principalmente ali na região nossa do Amazonas, do Pará, ele é pastor. Ele chega num lugar e ele diz: qual é a sua profissão? Eu digo: eu sou pastor. Ele é pastor, 24 horas. Então, quando é momento de parar, é muito difícil, porque é o sentido, é o propósito da vida, né? Só que a gente também precisa ver que, assim, você não é só o ministério pastoral. Chega um momento que a gente começa a olhar para o povo e também para aquilo que nós estamos desenvolvendo, e você começa a perceber que há outros pontos, outras pessoas a alcançar. Seria agora um número menor, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de profundidade. Um grupo pequeno. Trabalhar esse legado, vamos dizer assim, né? Chegar a um ponto para dizer assim: agora vamos trabalhar a qualidade para aquilo que vai vir para frente. Mas, só para encerrar, o que você pontuou é o mais difícil. A Graça ela teve os momentos dela, né? Eu tive a minha minha caverna, né, do Elias, e foi muito complicado, porque tinha momentos assim que eu dizia, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sim. O que vai ser? Eu só sei ser pastor. Eu nunca fiz outra coisa, e isso é uma verdade, eu nunca fiz outra coisa como trabalho em si, né? Era 24 horas, era nosso tempo exclusivo, era dedicação total, mas Deus vai preenchendo, Deus vai mostrando, né? Chega um momento que você Teve algum momento entende... que você pode falar pra gente, assim, cara, eu percebi que realmente foi o tempo de parar. Sim. E Deus está falando que eu tenho que parar. Sim. Como que foi esse Nós momento? dois estávamos já adoecidos, eu mais, né? Não só no emocional, no psicológico, mas também no físico, mais que ela, e precisava descansar. E volto a dizer, sinceramente, nós olhávamos muito para o povo, porque não é nosso, é a igreja, é a noiva, pertence a Deus. Uau. Então isso é muito sério. Então, não quando é sobre vocês, né? A gente já estava assim repetindo muitas coisas. A gente, 27 anos, você já começa a ver, assim como a gente fala no Brasil, o mesmo filme, a gente já sabe como vai terminar aquilo ali. Esse casal que está aqui, o casamento aqui, esse missionário, então a gente já... Aí não é bom. Isso não é bom. Você é bom reciclar, é bom parar, é bom se renovar. Olha, realmente a gente tem que chamar vocês aqui para falar sobre o Ministério Pastoral. Isso é muita maturidade. É muito importante, a gente tem que falar sobre isso, mas eu quero entrar no tema de hoje, que é missões. Porque senão a gente vai falar só sobre o Ministério Pastoral aqui. Mas a gente já conversou fora das câmeras, em outras oportunidades, sobre o trabalho lindo que vocês desempenham no trabalho lá no Ribeirinhos, em Manaus. E não só lá, em outros lugares também. E eu vi que vocês vieram aí a caráter, uniformizados, com a missão chamando... Como que se chama a missão? Projeto Passando a Macedônia. Amém. Conta pra gente o que é esse projeto. Quer falar? Vai mesmo. A gente é assim, né? Então. Deixa eu começar. Assim, esse projeto existe desde 2008. E começou como o trabalho da igreja local, né? Aquela parte ali do departamento de missões que foi transformando em um projeto por conta de necessidades, né? Como nós trabalhávamos na igreja principal, praticamente todos os dias a gente recebia os colegas do interior do Amazonas, né? Contando as suas experiências e também as suas necessidades. E uma frase muito comum, é um nome um tanto comum de projetos missionários no Brasil, porque era num tom de sério, mas de brincadeira, né? Chegavam com a gente, pastorina, pastora Graça, quando é que vocês vão lá no interior? Passa a Macedônia, ajuda-nos. Então o nome ficou esse, mas também nasceu de uma ministração do pastor John King, que é um pastor amigo nosso, americano.
Posso compartilhar ele é inglês, né? Verdade. Compartilhar essa parte, porque antes do projeto Macedônia, nós já trabalhamos com missões há mais de 25 anos. Uau! Então, nós recebíamos através do Ministério de Missões da igreja, e nós levávamos esses missionários para o interior, esses pastores, essa igreja. E numa da ministração do pastor John King, ele ministrou sobre passando a Macedônia. E o que é isso, passando a Macedônia? Atos 16:9, né? Eu anotei aqui porque é muita coisa, né? Atos 16:9, a visão que o apóstolo Paulo teve, né? E ele viu um senhor macedônio fazendo esse pedido para ele, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós começamos a desenvolver. Significa passar num lugar... ir a um lugar. Ir a um lugar e abençoar e dar para aquelas pessoas daquele lugar. Isso, isso que seria passando a Macedônia. É um convite a socorro, né? Então, me ajude. É um pedido de socorro. Pedido de socorro, passe e ajude. Então, tem tudo a ver porque o interior do Amazonas a gente não vê muito acesso de carro, né? Você tem muito acesso às vilas de barco. Então... a gente sentiu que era o nome certo para E eu vou falar aqui uma coisa como alguém que provavelmente está nos olhando, nunca escutou falar sobre missões, nunca escutou falar sobre Macedônia. A gente tem recebido testemunhos de pessoas, inclusive de pessoas que não vão a igrejas, mas estão nos assistindo. Aí uma pergunta para vocês dois, mas por que missões? Por que ir para algum lugar, abençoar a pessoa? Não é o governo? A gente não paga imposto para o governo ajudar? Por que tem que ir? A gente, quando fala sobre isso, a gente junta vários pontos, né? Como falei ainda há pouco, por sermos do interior, conhecermos a necessidade de não só de pastores e suas famílias missionários, mas as próprias comunidades. Esse já é um ponto. E a gente cresceu nesse desenvolvimento de pobreza com muita dificuldade e por ter feito parte desse contexto. E aí Deus nos colocou numa posição de ajuda. Esse é um dos pontos, né? Então a gente sempre sofreu muito. Ainda hoje a gente tem esse sentimento de quando fala e começa a lembrar. A gente sofre muito porque sabe da necessidade. E esse é um ponto. Segundo, um chamado de Deus, né? Chamado de Deus para pessoas e para igrejas, né? Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Eu gosto de falar desses dois textos, de Mateus e Marcos, como a principal função da igreja. A principal função de quem pertence a uma igreja. É se preocupar com o outro. Não é somente da igreja, você falou muito bem, senão de todas as pessoas que frequentam uma igreja. Isso é muito importante. Sim, e Deus tem levantado, a gente tem visto assim, Deus tem levantado pessoas. Nós convivemos com pessoas que não são evangélicas, como que fazem missões, lá no Amazonas, inclusive, com muita propriedade e investindo seus recursos financeiros, inclusive, suas propriedades, enfim. Mas estava falando sobre a questão do trabalho da igreja, que se a gente pode fazer, é uma frase bem simples que eu falo sempre, irmãos, se Deus dá oportunidade para a gente fazer, como igreja, como pessoas que conhecem Ele, a gente ficar esperando assim, não, o governo precisa fazer, o governo vai fazer. Não, vamos, é possível fazer? Então vamos fazer. Vamos unir, né, o útil ao agradável com o governo. E hoje essa discussão está bem mais aprofundada e bem mais difícil nos dias atuais, mas é preciso unir forças. A gente não pode deixar que o governo... não foi para todo mundo, né? Mas se fosse dizer assim, não foi para um governo, seja local, seja nacional, federal, que Jesus disse ide por todo mundo. Ele disse para aquele que crê, né? Que lê a palavra, que convive dentro de ambiente de igreja, que conhece a Ele. Então, é uma missão, é um chamado, é um mandamento. Né? O Aurélio falou algo assim importante, que a missão ela é aberta para todos. E nem todos têm chamada. Eu penso que
que fazer missão é o entendimento que você tem daquilo que eu falei do início, o propósito da sua vida. Então, fazer daquilo o propósito da sua vida. Eu penso também, como nós nascemos no interior, viemos de família carente, de pobreza, e quando Deus coloca você em uma posição que você pode beneficiar a tua comunidade, no caso nosso, e Deus te dá recursos, e você faz aquilo te completa. Então, te enche de alegria. Te enche de alegria. É isso que a gente sente quando a gente fala de missões. Está em nós, está no nosso coração. Para onde a gente vai, a gente fala de Jesus e fala de missão. Porque faz parte da nossa... A gente sente nas nossas entranhas esse amor, porque ele é incondicional. Porque se a gente for colocar todo o processo que a gente faz para chegar numa comunidade, é muito trabalho. E como que são esses processos, Graça, até chegar lá na comunidade? É difícil o acesso? Quais são? Como que a gente pode chegar? O acesso, nós hoje trabalhamos com grupos e cada grupo tem se identifica com uma comunidade. Por exemplo, tem um grupo que vai para as tribos indígenas e tem grupos que ficam próximo da cidade. Então, a gente é muito... Eu digo, mãe que protege os filhos, nós somos muito assim. Então, nós levamos cesta básica. Que legal. E nós compramos o alimento, nós vamos lá, nós vamos ler se aquele tempo daquele alimento ainda está servindo, validade. Vocês montam toda a cesta. Nós montamos as cestas. Vocês ajudam com a alimentação e com alguma coisa mais? O que vocês... Sim, nós levamos para as viagens, nós levamos as cestas básicas. Os americanos, eles vêm com medicamentos, eles vêm com roupas, eles vêm com calçados. Então, a gente faz bazar, a gente dá a cesta básica, a gente faz um dia de missão, a gente trabalha com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com as mulheres. Então, e com certeza vocês levam também a palavra de Deus. Sim. Vocês falam de Jesus também. Sim. E Aurino e Graça, eu queria aqui falar um pouco que vocês trouxessem pra gente. Com certeza, quando vocês vão fazendo missões, vocês escutam muitas histórias e veem muitas coisas. Né? Muitas coisas que talvez a gente nem consegue imaginar. Quantos anos vocês têm de fazendo missões mesmo? 25, pelo menos. 25 pelo menos, 16 anos com o projeto. Então foram muitas histórias. Eu queria tentar que vocês possam trazer pra gente a história que mais impactou nesses anos de missões. Você trazer uma história e a Graça trazer uma história. Aquela que você lembra e que você fala, olha, não tem como não lembrar dessa história. Temos que... Tem que selecionar. Pode selecionar number one. Eu vou falar duas bem rapidinho. Uma falar. Do Covid, que foi assim, nós chegamos numa comunidade na época do Covid e era umas 5 horas da tarde. Nós sempre pedimos para os pastores não anunciar a questão das cestas para não trazer problema para ele, né? A gente pede quantas pessoas tem, quantas famílias e trabalha em cima desse número. Mas me impactou porque a comunidade toda, aquela comunidade que a gente ia e uma outra, estava esperando a gente desde as 9, 10 horas da manhã. Uou. E quando nós chegamos lá, eu vou logo brigando com o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, o que tu vai trazer problema para ti? Mas assim, brincando também, disse, pastor, eles todos estão aqui porque eles não têm nada para comer hoje. E nem amanhã. Meu Deus. Então a gente teve que abrir, que ia vir alguma ajuda, e eles ficaram aqui esperando vocês. Esse foi um assim que me... né? Agora, o outro rapidinho, é interessante porque é com mulheres, né? Nós estávamos em uma comunidade e um dos trabalhos que a gente faz é o que a gente chama de transformação.
A gente leva um pequeno salão dentro do barco. Meu Deus, que legal. E as mulheres fazem, né? Cabelo, pintura, massagem, Vocês têm escova. vídeos mostrando? Temos Tem um uma canal, página? temos um Temos canal um canal no depois YouTube. pode A deixar gente vai pra vocês. colocar o link do canal do YouTube deles e dos contatos deles para vocês poderem entrar. E também, com certeza, lá a gente acha como ajudar, né? O projeto. Sim. Então, eu vou colocar aqui nos comentários. Vocês vão poder acessar o projeto Passando a Macedônia. E num desses dias, a gente estava numa comunidade e as irmãs, junto com a Graça, começaram a fazer o trabalho de transformação, que a gente chama, né? E tinha uma jovem senhora, e ela me chamou a atenção que a gente fazendo os trabalhos ali, né, de construção, a gente vai passando, e ela se recebendo o tratamento e chorando. Meu Deus. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, né? E depois ela começou a chorar bem mesmo. E eu disse, pastor, ela está bem? Eu chamo sempre a gente trabalha com o pastor ali do lado. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu disse, não, vamos acompanhar. Aí peço para sua esposa, a pastora, ficar acompanhando aí. Aí tal, ela recebeu todo o tratamento, né? Quando ela terminou, ela saiu. A gente estava embaixo da igreja. As igrejas lá, a maioria são bem altas por causa das enchentes, né? Então a gente estava embaixo da igreja fazendo o atendimento da transformação. E ela saiu. Nesse momento eu estava com o pastor e um grupo de líderes, irmãos conversando, falando sobre as coisas de lá. E ela saiu andando. Quando ela saiu andando, eu vinha um senhor de longe, né? Foi lindo. Eu não sei se nós registramos isso. Aí eles se encontraram no meio do caminho. Depois eu perguntei, o pastor disse, é o esposo dela. Uau. Aí eu disse assim, né? O paraense dizendo, eu peguei corda e fui atrás para saber a história. Ela estava chorando desde os primeiros momentos, porque naquele momento, aquele dia, foi a primeira vez que ela fez tratamento no cabelo dela. Meu Deus. E era uma jovem senhora de quase 30 anos de idade. Uau. Então, essas situações que você citou e tantas outras que são realidades. Uma simples coisa, né? Que fez. São tem tocou tanta, gente, tem no tanto. Eu não sei quantas Conta uma aí, eu já tô com Graça. outra aqui. Ah, eu já quero saber todas. A história da água gelada do garoto. Deixa eu contar logo. Rapidinho. Conta. Rapidinho. Pode contar. Fiquei Do curiosa. garoto, nós fomos para uma outra comunidade, são 27 anos, 25 anos andando, é muita coisa, muito legal. E muitos locais. E um garoto também estava ali junto com os outros, nós criamos uma brincadeira de futebol. E eu não sei como que... A gente estava... Como a gente... Tem momentos que a gente consegue fazer esse evento de beleza com as mulheres na balsa, próximo do rio. Mas tem momentos que a gente... Quando a gente não tem esse acesso ao rio, está muito seco, a gente leva até a comunidade mesmo. Então, a gente estava num local onde as irmãs estavam fazendo o cabelo das outras irmãs, porque o Grupo Macedônia, gente, ele é composto de mais de 20 pessoas. Então, a nossa equipe em Manaus é mais de 20. Então, tem pessoas que fazem tudo. E essas irmãs estavam pintando, fazendo unha e tal. E essa criança chegou e perguntou, eu posso tomar água? Aí nós, tudo bem, você pode, pega aqui o copo. E ele ficou tomando água. Aí nós perguntamos, mas você não já tomou água? É porque eu nunca tomei água gelada na minha vida. E essa água... Eu fiquei assim, aquilo me impactou tanto. Que eu disse, Deus, eu não acredito que esse garoto não está falando. Mas a região não era. A região era muito, muito carente. Não tinham energia, não tinham água potável. É uma das perguntas que é feita quando você faz entrevista para ser pastor no Amazonas. Você vai para um lugar onde não tem escola para o teu filho, não tem água potável, não tem a questão sanitária, não tem energia. E aí dá-se aquele espaço, né? E pergunta, você vai? E o pastor, ele sabe daquilo ali. Mas ele vai. Uma coisa que a gente quer deixar aqui, para não esquecer, falar logo rápido, o nosso trabalho maior é atender aos pastores e suas famílias. Uhum. É tentar dar esse apoio a eles, porque a gente não pode estar ali todo dia, né? Então, eles estão lá,
nas Como situações. se fosse um refrigério para eles, né? Isso, e esse braço de suporte. apoio. Quando as pessoas perguntam o que é o Projeto Macedônia, é um braço de apoio a pastores, missionários, suas famílias e sua liderança ali. Porque é muito difícil. A gente sabe que essas carências, elas têm em todo lugar, mundo, né? todo mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir para a África uma vez e vi realmente que é muito complicado. Mas o interior do Amazonas ainda é uma realidade, apesar de toda a informação que se tem. Mas o ribeirinho, ele não passa necessidade. Tem o peixe, tem a caça. Gente, recentemente, inclusive, né, nós tivemos a maior seca que o estado do Amazonas sofreu. E não tinha água. Pastores, eu tenho vídeos aqui que pastores... Nós tínhamos feito ano passado uma caminhada de quase 1 hora entre uma comunidade e outra a gente indo de barco. O pastor... Speedboat, né? Lancha. De lancha. O pastor fez um vídeo para mim, mandou para mim, que a gente continua com contato. Quase todos os dias a gente tem contato. Agora a tecnologia ajuda muito, né? Bênção. Ele fez a pé, o mesmo trajeto que a gente fez de barco. Por dentro do mato, sem água, nada de água. Ele estava pisando no lugar onde nós passamos. Tudo seco. Tudo seco. Aí vai embora o peixe, vai embora tudo. A plantação, né? Plantação, plantação. Eles plantam porque é o meio de sobrevivência. Sim. Só que nunca se sabe a estação certa da cheia, da seca, porque mudou tudo. Então, quando ele pensa que ele vai colher, ele não consegue colher. Que a enchente vem e leva tudo. Então, essa dificuldade muito deles. E lembrando aqui, amor, que o Projeto Macedônia, ele não tem mantenedor, ele não é mantido por governo, por nada. Nós trabalhamos no Projeto Macedônia com doações e a gente fazia muito, a gente doava o nosso valor, a gente cozinhava aos domingos. Gente, a gente fazia uma equipe. Todo mundo voluntário. Todo mundo doava, todo mundo cozinhava no domingo, todo mundo vendia e depois a gente ia para o interior levar as cestas básicas, como o Maurino falou. A gente chegou nessa comunidade, época do Covid, e nós ficamos um pouco assim assustados, porque a gente estava vendo que estava acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido, das pessoas invadirem o barco. Sim. Mas, como a pastora falou, era necessidade, porque não tinha comida. E eu vou contar uma história rapidinho, que é a minha parte, porque ele contou 3, viu, gente? Gente, era para eu ter contado 3, ele 1, porque é normal, né? O homem fala menos. Mas se ele contou 3, eu vou contar só uma. Quando vai falar de missões, aí fica difícil. Então, a gente estava em casa, época de Covid, e assim, a gente tem contato, a gente mantém hoje o Projeto Macedônia, através de doações de amigos, 5 pastores, com praticamente R$500, $100 por mês, pessoas que doam, pessoas que quando a gente compartilha a vida deles, a doação, um amor, eles doam. E era a época de Covid, e os pastores, esses pastores e outros pastores, têm acesso ao nosso número, têm acesso a gente, eles doentes, a nossa casa, a gente leva... Gente, é muita coisa para contar. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar vou falar do Covid, mas em seguida eu quero falar dessa experiência que a gente teve com um casal de pastores de uma tribo indígena que foi para nossa casa. Então, esse pastor, era época de Covid, ele entrou em contato com a gente e disse, por favor, como o Lucas, você e a Andressa falaram sobre o governo, a gente não pode só criticar o governo e ao mesmo tempo dar desculpa de a gente não fazer. É verdade. Porque às vezes a gente critica o governo ou outras coisas e fica assim, quero me consolar da culpa? Não, vou culpar alguém. Bem... Desculpa te cortar rapidinho para você continuar, Graça, mas, por exemplo, hoje, nessas últimas 2 semanas, veio à tona na mídia através de uma jovem num concurso gospel de música que começou a cantar sobre o que acontece no Marajó. E esses dias eu vi um meme falando sobre isso, mas que é um meme bem verdade, falando, eu estou vendo tudo esse reboliço entre os cristãos falando sobre Marajó, mas na verdade... cobrando o governo para fazer alguma coisa no Marajó, mas você não ajuda nem com R$10 para as missões na sua igreja. Exatamente. E rapidinho, desculpa, só para eu fazer um comentário desse momento, é assim, eu queria aproveitar
tão grande oportunidade para dizer assim, existem trabalhos, né? Existem, eu não vou citar, são duas coisas que eu queria falar. A primeira é essa necessidade e esse problema, hoje ele é mundial. Né? Nós participamos de trabalhos e regiões que a gente vai que é a mesma situação. Não é só lá no Marajó. Não. Aí assim, é por isso que eu falei ainda há pouco, e assim, mais do que nunca precisamos unir forças. Sim. Né? O governo, igrejas, mas a segunda coisa que eu queria falar assim, existe muita gente fazendo, né? Como igreja, como agência missionária, como projetos, inclusive lá no Marajó. Tem um trabalho lá muito forte de uma igreja de Belém. Então, assim, é necessário ter esse cuidado, né? Porque é muito sério, mas eu louvo a Deus porque foi falado, porque é preciso mesmo prestar atenção. Né? As crianças estão sendo alvo do maligno já há muito tempo, né? Há muito tempo. E a gente precisa realmente unir essas forças para alcançar. Pode continuar com a história, Graça. Então, falando que os pastores têm acesso a gente, e no Covid, na época do Covid, a gente fez um propósito, eu e o Aurino. As pessoas vinham pedindo oração e a gente não podia chegar, não podia orar, não podia fazer nada, não podia entrar em contato. E nós oramos e falamos, Senhor, nossa vida é tua. Tu nos chamou para servir, para amar, para cuidar. Então, se a gente tiver que ir embora e for o tempo, nós estamos preparados. Se não for, a gente vai cuidar e vamos nos proteger e vamos invadir. Nós vamos tomar, assim, pegar a espada mesmo, ficar com força e, Senhor, a gente vai lutar. Então, foi assim que a gente foi e chegou no interior. Então, os pastores, sabendo que a gente estava com esse acesso, eles estavam tendo acesso a nós, algumas pessoas tiveram que se ausentar, mas nós, graças a Deus, conseguimos. E o pastor ligou para a gente e disse, por favor, nossa comunidade está sem remédio, sem comida, sem nada. Pessoas estão vivendo o Covid sem nenhuma medicação. Se você não tem medicação, não tem alimento, não tem forças para vencer. Teve muito caso de Covid? Muitos casos. Foram muitos falecimentos. Nas tribos e nas comunidades mesmo próximo a Manaus, que era incrível, uma comunidade tão próxima, não tinha acesso à medicação, que às vezes nem a gente conseguia, porque ficava em falta em virtude de muito afetados. Então, eu conversei com a Aurina e a gente começou. Fizemos várias ligações, e as pessoas que a gente ligava sempre estavam dispostas, porque eles estavam vendo, eles estavam olhando e estavam nos tendo como exemplo de alguém que estava determinado a lutar para cuidar, para ajudar aquelas vidas. Então, nós conseguimos caixas e caixas de medicamentos e enviamos. E quando a gente foi para uma viagem, a gente encontrou as famílias que veio agradecer a gente, que foi a família que a gente ajudou a sobreviver. Entendeu? Crianças que a gente... Então, é isso que a gente faz, é isso que é o Projeto Macedônia, ele vai até as pessoas. Então, muitos outros exemplos. Gente, a gente já levou gente para nossa casa. Tem um rapaz, o Mateus, ele é filho de uns pastores de Maués que trabalham nas tribos indígenas Saterê. E ele foi umas 5 vezes para nossa casa para poder fazer uma cirurgia. E foi uma luta, ele ia para a tribo, voltava para casa, a gente embarcava eles de madrugada. Cada vez que eles iam, a gente podia mandar alimento, roupas para eles levarem para a tribo. Então, Deus estava fazendo assim, enquanto ele não era... a gente não conseguia fazer a cirurgia que era nas amígdalas, a gente ajudava ele com alimento e tudo. E ele ficou na nossa casa e nós cuidamos dele. Em seguida, o irmão dele adoeceu, veio para nossa casa, a gente leva para médico, a gente vê, faz exames. Então, isso ninguém vê. Mas a gente quer não cobrar que alguém veja, mas a gente sabe que nós fomos chamados para isso. Faz parte de nós. Isso queima em nós. E a gente consegue ver, viu? Né? É nítido.
é nossa paixão, é o significado da nossa vida, é servir, amar, porque a gente tem uma história de vida do interior, então não é só fazer missão, é aquilo que traz, como o Maurício falou, significado para nós. É algo maior do que vocês mesmos, né? Sim. E, gente, como a gente falou aqui, a gente tem que trazer vocês de volta, já precisamos ir caminhar aí para o final, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta direta para vocês dois, né? Uma para o Aurino e uma para a Graça. Aurino, por que você? Por que você para fazer missão? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, né? A gente, como falei, a gente tenta ser bem tranquilo na resposta, mas a gente faz parte de uma escola, que é a igreja, que eu valorizo muito isso, né? Igreja é uma escola maravilhosa para a gente, né? Acredito que Deus olha para o coração, né? É isso que a Graça falou e que também a gente tenta montar aqui, essas várias respostas numa só, né? E no final se sentir extremamente privilegiado, né? Como já falamos aqui, não é fácil. Hoje há muita incompreensão, né? Muita incompreensão em cima disso, em vários sentidos, mas se sentir privilegiado pela oportunidade. E uma das coisas que a gente se perguntou que vamos fazer nos Estados Unidos é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Quando vocês entraram em contato, nós tínhamos duas coisas para fazer hoje. Tem um casal aí que está com raiva da gente, porque nós não fomos para a programação. Mas foi por uma boa causa. Não, quando nós explicamos para eles, olha, gente, isso é uma oportunidade de Deus, de ouro, né? É muito grande, não é por nós, por eles. Eles oram às madrugadas, eles acordam 3, 4 horas, 5 horas da manhã todos os dias para orar, pedindo, Deus, lembra da gente aqui, Deus, lembra da gente aqui. Há um lema nas igrejas lá no Amazonas que é exatamente isso, Deus salve o Amazonas. Rapidinho, só para fechar, nós estamos acompanhando 5 pastores, são 5 comunidades. Mais um missionário. E mais um missionário, que é o Mateus. Em 4 rios diferentes, né? O Rio Solimões tem 2 pastores, tem um no Rio Madeira, tem um no Amazonas e um no Rio Andirá, que é na tribo indígena. Esse trabalho de evangelizar índio. Não. A gente leva o evangelho mesmo. A gente não mexe em cultura, a gente não quer mudar o estilo de vida deles. Agora, o que acontece é que quando o evangelho chega, ele começa... Tem transformação. A transformar, e as pessoas mesmo, por elas mesmas, né? Talvez no próximo programa a gente fale da transformação de uma tribo que a gente está há 8 anos junto com uma igreja lá de Peoria, lá de Illinois, aqui dos Estados Unidos. O que mudou em 8 anos, né? De tantas coisas assim que eles perceberam que não fazia parte de cultura. E uma das coisas, era isso que a jovem colocou no ar, né? Mas como que é essa questão da igreja aqui nos Estados Unidos? Conta aí pra gente, é uma ponte do projeto? Sim. Na verdade, nós entramos por conta deles. Quando a Graça falou há 25 anos, é porque eles iam para fazer missões. E aí tem uma igreja que já está esse tempo, né? Riverside. 25 anos, já foram mais de 40 igrejas construídas. Onde que fica? Fica em Peoria, Illinois. Em final de dezembro estivemos lá. Gravamos um programa lá sobre missões, né? Porque a igreja investe em missão. Benção. E falando, eu fico assim, pensando, por que nós, né? Por que a graça? Por que a graça, né? Por quê? Eu lembro muito da minha história de interior, que eu nasci no interior, e a sensação que uma mãe tem é de proteger seus filhos. A gente que é mãe, né, Andressa? A gente sabe que o que a gente faz é pensando neles. E a gente poupa eles de não sofrer o que a gente sofreu, né? O processo. Então, eu nasci na Costa do Aruanã e eu lembro muito bem quando eu saí de lá com 5 anos de idade, eu tinha algo no meu coração que eu não sabia explicar. E depois que tudo isso aconteceu,
Deus me fez lembrar por que eu tinha saído de lá e por que nós estávamos onde nós estávamos. E foi algo interessante que eu chorava pela minha comunidade, porque eu lembro, mesmo 5 anos, eu lembro muito. Então, Deus nos deu a oportunidade de nós construirmos uma igreja nessa comunidade. E nós fomos fazer ação nessa comunidade. E eu olhava as crianças e como eu me via naquela criança. Ali. Então, porque Deus nos prepara para olhar pelo nosso povo. E quando a gente estiver bem, a gente não esquecer que eles precisam de nós. Então, é a nossa raiz, é saber que eles precisam de nós. Não é fácil fazer missões, mas nós não podemos justificar não fazer culpando outras pessoas. A gente precisa fazer, porque está no coração de Deus e precisa estar em nós, porque a gente precisa lembrar das pessoas. Né? Elas precisam de amor. E, assim, a gente tem muitas histórias e lembrando de como a gente mudou. Deus nos usou para mudar comunidades, pastores, dando força. Gente, tem muita história de pessoas ligando para a gente para entregar o ministério e depois da ligação a gente conversar com elas. Ele disse, obrigada. Fazer missão é desafiador, mas é prazerosa. É verdade. É desafiador. Tá no coração de Deus. Se você ama Jesus, tem uma semente de missão dentro de você. É verdade. Com certeza. Tem lá. Basta. E não precisa você dar muito. Dá o seu... É verdade. O que você tem, o pouco, né? Aurino, e com certeza tem pessoas falando assim, depois de escutar o testemunho de vocês e a vida de vocês, falando, eu quero fazer parte disso, né? Então, para finalizar aqui esse momento, como que as pessoas podem fazer parte? Como que elas podem fazer parte do projeto Passando a Macedônia? Ou não somente só do Passando a Macedônia? Como que essas pessoas podem fazer missão? Obrigado. As duas coisas é possível, né? A gente pode deixar os contatos, Por as favor. formas. Hoje nós temos aqui nos Estados Unidos, como lá no Brasil também, a possibilidade de a pessoa entrar em contato direto com o pastor, inclusive enviando recurso direto para ele, né? Direto para a conta o nosso trabalho é esse aqui, é divulgar, é ponte, né? Então, hoje já tem essa forma. Se quiser ir, a gente pode conversar, pode programar. Existe toda uma logística, né? Como a Graça falou, não tem estrada e nem avião, é barco. Então, a gente tem que programar direitinho. Mas é possível. Entre em contato com a gente. Para você, sua família, sua igreja... Entre em contato que a gente conversa para organizar direitinho. Ótimo. E convidar vocês para irmos lá. Vamos. Mas era isso que eu ia falar. O jeito que vocês falam, né? A missão tá tão enraizada no coração de vocês que dá vontade. Amanhã, por favor, vamos, eu preciso disso, eu preciso ajudar. Eu lembro muito, né? Meus pais são pastores também. E eles, desde criança, né? Eu cresci num lar cristão e desde criança meus pais incentivaram a gente nessa questão das missões, de orar pelos missionários, né? Não somente você doar os seus recursos, mas você tá intercedendo por esses missionários. Como vocês falaram, né? Os pastores... às vezes não tem nem escola para os filhos estudarem, mas eles sacrificam isso por amor à missão, né? Por amor a Jesus. É verdade. A gente quer agradecer muito vocês. Obrigado pela oportunidade. Por essa oportunidade. E, gente, é muita experiência assim, que a gente tem eu defino missão... Quando você chega numa comunidade ribeirinha, que você se envolve, que você tem aquele momento de cuidar das pessoas, cuidar das crianças, ver a alegria, o teu sorriso, o teu abraço, diz muito mais do que simplesmente alguma coisa que você leva. Ela diz, eu não sou esquecido. Deus, eu orei. A gente tem muito exemplo de pastor orar no meio da mata
E em seguida os americanos entraram em contato com a gente, Graça, qual é a necessidade? E a gente tem tudo. Gente, como tem contato com eles, então a necessidade é isso, construir. A gente não falou ainda que nós construímos uma escola de música numa tribo indígena. Então tem um projeto, o Aurino iniciou esse projeto numa comunidade, então muitas coisas a gente faz. E finalizando, quando eu olho aquelas crianças, eu digo que eu me vejo e automaticamente a gente entende o significado da vida, que é servir, que é representar Jesus ali, o abraço. Se Jesus veio nos servir, né? Sim. A gente é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, a gente tem um presente para vocês de uma palavra. A gente quer chamar a Day aqui para vir entregar o presente para... o presente de vocês é tão grande que não coube na caixa. Não coube na caixa, gente. Não coube na caixa. Obrigado, muito E obrigado. esse é um presente para vocês sempre olharem. Pode abrir? Pode, por É um favor. presente profético. Profético. Aí, amor. Vamos mostrar. É um globo. Profético. Ai, meu Deus. É muito profético. Oh, Deus, Eu viu? creio, olha, eu não sei Tá bom, o mistério que o Senhor tem aí, mas o Senhor me direcionou Amém. para trazer, né, para comprar esse presente para vocês. E eu tenho certeza, né, Deus tem os segredinhos aí sim. no coração de vocês. Gente, Mas eu quero dizer assim, que lindo é a história Obrigada. de vocês. Obrigado. E saber o tanto que vocês são desbravadores, né? O missionário, ele é desbravador. Ele abre caminhos, né, para que as sementes vão sendo plantadas, né? Hoje vocês estão aqui, mas a missão continua, né? Os voluntários continuam lá trabalhando. Graças a Deus temos a ajuda do projeto aqui nos Estados Unidos também. E eu tenho certeza que esse projeto, em nome de Jesus, assim, vai ter muitos recursos financeiros e mais voluntários, que o Senhor possa reacender Parcerias, a chama, né? Parcerias, empresários, que o Senhor possa reacender a chama no coração de cada um de nós. Eu não sei vocês aí, mas aqui parece que, assim, tá fervendo. Eu já tô pensando aqui, vamos fazer uma caravana Dallas-Manaus ano que vem, não sei. Mas precisamos mesmo, missões tá no coração de Deus. Eu Toda tenho vez que certeza vocês olharem disso. para essa caixa, para esse globo, através da internet, do que a gente está espalhando hoje, e através da vida de vocês, eu tenho certeza que o projeto Passando a Macedônia não é somente no Amazonas, não é somente aqui nos Estados Unidos, mas é algo global. Deus vai Glória usar a Deus. vocês Amém. para as nações, Nome para o de globo, Jesus. por isso que é um Glória a globo. Deus. Que Deus Amém. possa soprar o nome do projeto, Amém. levantar Eu creio. mantenedores. Amém. Sim. E se Deus está falando com você, para você ser um dos mantenedores do projeto Passando a Macedônia, a gente vai deixar os contatos do projeto e também todos os contatos para vocês poderem entrar em contato com eles, para que vocês possam ser a mão, esses pés, esses recursos para que possa chegar a essas comunidades. Um projeto tão lindo, eu tenho certeza que Deus tá tocando no teu coração, tá falando com você, porque eu aprendi desde cedo, assim como a Andressa falou, se a gente não pode ir, a gente pode facilitar Sim. a que muitas pessoas possam ir através dos nossos recursos, Sim. né? Então, obrigado, Aurina, obrigado, Graça. Obrigada. Nós estamos saindo daqui Obrigada a vocês. renovados Cheios. com essas histórias Uau. e com essa missão da vida de vocês. De Obrigado. verdade, nós queremos ir. Tá? Vamos ir. Né, meu Vamos amor? programar. Vamos ir, vamos Nós ir amamos. e vamos levar com certeza as lentes aí de uma palavra para a gente poder Amém. mostrar Uau! o que Deus Uau. está, Uau. o que está fazendo No Amazonas. no Amazonas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem incendiar, Senhor. Vem incendiar, Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a luz. Sobre sua família declame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Seu nome é poder. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem incendiar, Senhor.
Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja, para falar mais do seu nome. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Que toda a terra cante seu nome, Jesus. Que toda a criação fale do seu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra, toda a terra, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Oh, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém, amém, amém. Que maravilhoso é cantar das maravilhas de Deus, amém? E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Não esqueça aí de se inscrever no canal e de compartilhar essa missão tão linda que nós acabamos de falar aqui nesse dia, nesse episódio. E muito obrigado por compartilhar as boas novas de Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.